Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Que seja essa canção uma oração a marcar a nossa vida neste dia e que possamos realmente ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Amém? Estou pensando aqui, irmãos, na grande responsabilidade que temos enquanto cristãos diante da batalha espiritual que nos cerca. Na semana passada nós falamos sobre 1 João, capítulo 2, verso 17, onde João diz que os jovens são fortes, a palavra de Deus permanece dentro deles e por causa disso, eles venceram quem? O maligno. Mas eu penso também, irmãos, que nem sempre nós nos damos conta, de fato, da batalha espiritual que nos cerca, da dimensão desta batalha. E mais ainda, nem sempre nós nem sempre percebemos que essa batalha não cessa nunca. Pelo menos enquanto o plano das épocas estiver em andamento. Nós podemos ter algumas tréguas, mas as tréguas são exceções e não a regra. A regra tem a ver com esta luta constante, que não se encerra nunca. E quando olhamos para a história, percebemos que homens e mulheres de Deus, que foram os mais relevantes deste mundo, que deixaram um testemunho de vida, que deixaram um legado, estiveram sempre conscientes da dimensão desta batalha espiritual e certos de que eles jamais poderiam abrir mão da sua vida de oração, da sua vida de consagração permanente na presença de Deus. Porque se apenas por um momento eles se distanciassem, eles se distraíssem e baixassem a guarda, toda a artilharia do inferno se voltaria na direção deles e eles seriam atacados e atacados e atacados novamente. Então eu quero ampliar um pouco mais isso, olhando para um texto da palavra de Deus. Por favor, abra comigo em Efésios, no capítulo 6. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, vamos ler do verso 10 até o verso 20. Efésios 6, de 10 a 20. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, na NVI, e você pode me acompanhar na sua própria versão. De vez em quando eu vou puxar parte da versão mais antiga, e vamos tentar entender esse texto. O texto diz assim, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, que é a espada do Espírito,
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos, orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar, queridos. Ó Senhor, esta é a Tua palavra, e o Teu Espírito está aqui neste lugar. Então, que em nome de Jesus, a Tua palavra penetre nos nossos corações. E Senhor, se humanamente falando, nós não conseguimos entender exatamente o que o Senhor gostaria de falar, que o Teu Espírito Santo fale com clareza ao coração de cada um que aqui está. Que não haja nenhuma resistência da nossa parte, que possamos obedecer, como aqui cantamos, ao ouvirmos a Tua voz, possamos obedecer o Senhor, para que nós possamos sair do deserto e o manancial brote no coração de cada um de nós. Para a Tua glória pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Preste bastante atenção naquilo que Paulo está falando neste texto, em alguns dos seus destaques, que vão nos ajudar a lutar esta batalha com toda a eficiência necessária que ela exige de nós. Em primeiro lugar, o primeiro destaque de Paulo tem a ver com o verbo fortalecer, porque este verbo está no verbo reflexivo. É um verbo reflexivo. Existem ordens na Bíblia, nas Escrituras, que são nos dadas para ajudar outras pessoas, mas este verbo é usado de nós para nós mesmos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O verbo reflexivo denota uma ação pessoal. O que ele quer dizer é, existe uma parte que é nossa no meio da batalha espiritual. E qual é a nossa parte? Lutar contra o diabo? Lutar contra os demônios? Não. Não. Porque, como vimos a semana passada, o maligno é um ser poderoso. Ele possui uma força maior do que nós. E, portanto, ele está atento às brechas, às falhas, às nossas fraquezas, na intenção de matar, roubar e destruir. Então, se eu não posso lutar por ele, aonde está a minha luta? A nossa luta é fortalecer o nosso coração na presença de Deus. Essa é a nossa parte. Não é lutar contra Satanás, porque não conseguiremos. Temos, portanto, que fortalecer o nosso coração diante do Senhor. Essa é a nossa parte. E enquanto nós fortalecemos o nosso coração na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus luta por nós e Deus nos dá a vitória sobre o maligno, sobre a sua atuação sobre nós. Portanto, quando Paulo diz fortalecei-vos no Senhor, o que ele está querendo dizer é fortaleça a sua comunhão com Deus, porque fortalecer a sua comunhão com Deus é a única possibilidade que você tem de prevalecer no meio desta batalha. Essa é a sua parte, esta é a minha parte. É fácil dizer para as pessoas, ore por mim, o diabo se levantou contra a minha vida. E é bom quando a gente tem pessoas que possam orar por nós. Mas você sabe disso. A maioria das pessoas que dizem, eu vou orar, não ora. A grande maioria não ora. E se nós dependemos da oração das pessoas para vencer, talvez num determinado momento elas nos deixem na mão. Alguns são alvo de oração, são abençoados. E tem pessoas que intercedem constantemente por suas vidas, outros não. Então há necessidade de trabalhar o seu coração e fortalecê-lo na presença de Deus. Esse é o primeiro destaque de Paulo. O segundo destaque está aí no verso 11. Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus. Uma linguagem de guerra muito comum no meio do Império Romano, o uso da armadura. O que é armadura?
A armadura é um equipamento bastante específico, utilizado aonde? Para ir para a praia? Para ir para uma festa de aniversário? Para ir para um piquenique? Para ir para passear no parque? Não. A armadura é usada quando? Na guerra. E a batalha não termina nunca. A batalha não termina nunca. A batalha só vai cessar, irmãos, quando Satanás for definitivamente vencido pelo Senhor Jesus no juízo final. Mas por enquanto, neste mundo, a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a batalha permanece viva. E nós temos que usar este equipamento bastante específico, que não é um objeto concreto, mas que representa uma ação espiritual. Quando você lê a história de Davi, lá em 1 Samuel 17, Davi é o filho mais novo de toda a família de Jessé. Ele é um adolescente, ele cuida das ovelhas no campo, é o caçulinha. E os irmãos são fortes, são guerreiros, e estão nesse vai e vem da guerra contra os filisteus. E Deus manda o profeta à casa de Jessé para que pince do meio dos seus filhos o escolhido para ser rei de Israel. E Samuel vai, obedece a Deus. E é apresentado o mais velho. E Samuel diz, não é ele. E depois o outro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E não é nenhum deles. Ele diz, tem mais algum filho seu? Ah, tem um menino, mas ele está lá no campo. Manda chamar. E chega o menino ruivo, de feição bonita, novinho, e entra em casa. E o profeta olha para ele, e coloca sobre ele o óleo, e o unge, e diz, você é o escolhido de Deus. E os irmãos olham para aquilo e ficam enciumados, indignados, e não aceitam, e ficam revoltados, e começam a colocar Davi de lado, e acham que Davi vai para a guerra para ver o que eles estão fazendo, para vir contar para o pai, que quer entregá-los, e começam a ter uma dissensão contra o irmão. E um belo dia, em que eles estão na guerra, eles descobrem que os filisteus tem um gigante poderoso, tem um camarada alto, um lutador invencível, imbatível, chamado Golias. E ele vem, e as pisadas dele são tão fortes no chão que faziam tremer o coração de todo o exército dos judeus, dos hebreus. E eles morrem de medo, e ninguém consegue vencer Golias. E Golias desdenha deles, e ri deles, e diz, cadê o Deus de vocês? Ninguém vai me enfrentar? Venham aqui. E Davi vai lá ver como os irmãos estão, vai levar suprimento para eles. E quando ele chega, ele vê o gigante lá do vale gritando, cadê? Quem de vocês vai me enfrentar? Onde está o Deus de vocês? E Davi olha para os irmãos, e os irmãos não respondem nada. E Davi olha para os demais guerreiros, e ninguém responde nada. E Davi diz, vocês vão ficar quietos? Vocês não vão dizer nada? Fica quieto, você não entende nada, menino, você é muito infantil ainda, você não sabe o que está falando. E Davi dá um salto no meio deles e diz, não, esse gigante vem com espada e com vara-pau para cima de mim, mas eu vou na direção dele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lá. E todo mundo fica muito impressionado com a coragem dele. E como não tem nenhum homem corajoso para enfrentar o Golias, mandam ele para o rei Saul. E o rei Saul recebe e diz, eu estou bem, né? Eu estou bem. Estou buscando um guerreiro corajoso para enfrentar o Golias, olha o que me trazem aqui. Quem é você, menino? Sou da família de Jessé. O que você está fazendo aqui? O Senhor dos Exércitos é comigo. Eu já lutei cara a cara com o urso, e o derrotei, lutei cara a cara com um leão e o matei. E esse incircunciso aí não vai continuar falando do meu Deus, não. Eu vou enfrentá-lo para a glória do Senhor. E o Saul fica todo... Será? Vai mesmo? Vou. O que é que Saul faz? Tira a armadura dele
e coloca sobre Davi. Você não tem ideia de quantos dos soldados de Saul, dos irmãos de Davi, queriam colocar a mão naquela armadura. Aquela armadura representava o poder do rei, a autoridade do rei. Qualquer homem que vestisse as peças do rei seria honrado entre todos. E Saul pega aquela armadura e coloca sobre Davi. Davi veste aquele negócio, olha para um lado, olha para o outro, e fala: o que é isso? É armadura, vai enfrentar o Golias. Aí ele fala assim: nada disso. Eu não quero essa armadura. Como não? Eu não quero. Eu não consigo nem me movimentar com ela. E Davi tira aquela armadura e pega um estilingue com algumas pedras e vai na direção do Golias. E parece que Davi tinha uma noção muito clara do que o apóstolo Paulo iria escrever mais tarde, lá na carta aos Coríntios. Paulo diz assim no capítulo 10, verso 3, ora, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, mas as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A outra versão diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são o quê? Espirituais, e são poderosas em Deus, para destruir sofismas, e toda altivez que se levanta contra o nome de Deus. Davi parece ter tido uma clara noção disso, de que a batalha espiritual não envolve recursos humanos. É espiritual, irmãos. É espiritual. Às vezes a gente quer se utilizar das estratégias e dos recursos que estão à nossa disposição, porque nós imaginamos que podemos. E Satanás sabe que não podemos. E o nosso Deus sabe que não podemos também. Então Ele convida a mim e a você para lutarmos não com as armas humanas, mas com as armas espirituais. A batalha é espiritual. As armas têm que ser espirituais. Então, o que é que esta armadura representa? É tudo muito claro. São 6 peças. A primeira delas é o cinto da verdade. O cinto é aquele lugar onde se aloca todos os instrumentos de guerra. O cinto da verdade. A verdade aqui não é propriamente a palavra de Deus, porque mais tarde ele vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus, fazendo, portanto, uma menção às Escrituras Sagradas. O que me leva a crer que o cinto da verdade tem a ver com a verdade mesmo, tem a ver com aquilo que é o oposto da mentira. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: quando você entra na batalha espiritual, não adianta mentir. Não adianta mentir. Por menor que seja a mentira, não adianta mentir. Quando nós nos utilizamos da mentira, nós abrimos mão, nós tiramos uma peça importante desta armadura que tem que estar completa e jogamos fora. E ficamos vulneráveis. Abrimos uma brecha. Você não tem ideia o quanto o inimigo das nossas almas tem destruído famílias por causa da mentira. Por causa de mentiras, mentiras grandes e pequenas, falsificação, desonestidade, argumentos que vêm para defender a postura num determinado momento, mas eles vêm permeados de sutileza, de engano, não são verdade de fato. E todas as vezes que nós lançamos mão de uma mentira, nós abrimos uma brecha para que o maligno trabalhe na nossa vida. Cinto da verdade.
A mentira tem que ser confessada, a mentira tem que ser abandonada, a mentira tem que ser deixada de lado. Deus quer tratar a nossa alma. A segunda peça é a couraça da justiça. A couraça da justiça é um peitoril. Um soldado colocava assim um peitoril aqui à frente do peito, feito de couro, bem grosso, bem duro, para que a espada não atingisse o seu coração. Provérbios capítulo 3, verso 4 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração tem que ser guardado das injustiças. Por isso é chamada de couraça da justiça, daquilo que é honesto, daquilo que é santo, daquilo que é consagrado. O coração protegido pela justiça de Deus e inconformado com a injustiça humana. O coração que confia na palavra de Jesus em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós estamos vivendo um mundo permeado de muita injustiça. Há muita coisa acontecendo ao redor de nós. E nós somos o sinal de Deus, nós somos o alerta de Deus, nós somos instrumentos de Deus para sinalizar a justiça de Deus. Essa semana, no meio do divertimento das Olimpíadas, das medalhas daqui e dali, sejam de ouro, de prata ou de bronze, não importa. Muito bonitos os jogos, muito interessante. Mas sem perceber, a gente se distrai tanto, que a gente não dá atenção ao que continua acontecendo fora deste ambiente das Olimpíadas. No ano de eleição, as coisas serão muito tristes. Ninguém sabe quem é ninguém. Mas essa semana, no meio de tudo isso, nós ouvimos a notícia de um ataque na Síria, e uma imagem está correndo o mundo. Eu não sei se os meninos conseguiram separar para mim essa imagem. Isso. Apaga a luz um pouquinho, por favor. Apaga a luz para a gente aqui, em cima de mim, essa luz aqui. Senão a gente... Quem viu essa imagem aqui essa semana? Quem viu a reportagem? Essa imagem me chocou essa semana. Me chocou. Eu fico olhando para esse menino e me dá uma angústia muito grande na alma. Ele é retirado do meio dos escombros, o nome dele é Amran, eu não sei se essa é a pronúncia, mas é um garoto sírio de 5 anos de idade. E o socorrista o traz e o coloca na ambulância, e ele senta e fica olhando fixo para a câmera, sem entender nada. Nada. Há uma dor nesse menino. Há uma dor no seu corpo físico. Ele levanta a mãozinha assim, coloca a mão aqui na testa, porque está doendo. E quando ele abaixa a mão e olha para a mão dele está cheia de sangue. E ele olha para frente, como quem está dizendo: o que é isso? O que é isso? Eu não estou trazendo isso aqui, pode acender a luz. Eu não estou trazendo isso aqui para fazer nenhum tipo de artimanha, de manipulação emocional. Eu estou trazendo isso para perguntar para você como o seu coração se sente diante dessas injustiças. Porque quando a seleção brasileira ganha, a gente vibra, a gente grita, a gente fica feliz. Quando a seleção de vôlei ganha, a gente fica em êxtase. Mas será que a gente chora quando a gente vê um Anran da vida? Será que esse menino comunica alguma coisa para o nosso coração? Será que a nossa alma fica dolorida? E se fica, a gente faz o que com essa dor? A gente transforma essa dor numa revolta e diz: é isso mesmo, a ONU tem que fazer qualquer coisa. Ou a gente vai para a guerra espiritual e bota o joelho no chão e diz: Deus, não pode ser assim, não pode ser assim. Talvez eu não possa fazer nada por ele lá, mas eu vou tentar fazer porque ele está aqui perto de mim, para que não aconteça aqui o que está acontecendo lá.
e as injustiças sejam retiradas, porque o diabo tem destruído a vida de muitas pessoas por meio dessa injustiça social, política, destruído pessoas, e o nosso coração não pode se acomodar, irmãos, não pode. A gente tem que olhar para isso, tem que comunicar algo para nós. Verso 15, Paulo fala sobre a preparação do evangelho da paz, calçar os pés. Ele coloca o evangelho como algo dinâmico, algo que tem que estar progressivamente em andamento, não para. Ouça o que eu vou lhe dizer. Existem muitos cristãos que conhecem o evangelho, que conhecem a palavra de Deus, que amam ao Senhor, que seguem a Cristo, mas eles não evangelizam mais. Não abrem mais a sua boca e não testemunham da fé. Alguns estão profundamente magoados. Eles disseram: Deus não fez o que eu gostaria, eu tive perdas da minha vida, eu sofri decepções, algumas das minhas orações não foram respondidas, eu estou aqui debaixo de uma batalha muito grande, então no meio da batalha eu não falo mais do Senhor. E Paulo está dizendo: irmãos, ainda que vocês estejam atravessando o vale sombrio da morte, continuem falando o testemunho de Jesus Cristo para este mundo. Continue falando da sua fé. Não pare. Continue caminhando. Continue avançando. Porque é o Evangelho que vai trazer libertação. É o Evangelho que vai trazer uma perspectiva de justiça para este mundo. Então não pare. Mesmo que você esteja no meio de uma enorme batalha espiritual, não deixe de testemunhar a sua fé. Continue caminhando e levando nos seus pés o evangelho da paz. Verso 16, ele diz: tomem o escudo da fé. O escudo é aquele objeto grande, uma mistura de metal com couro, que tem uma empunhadeira, e o soldado colocava aqui no braço e se protegia quase todo o seu corpo. E o texto diz que o escudo nos protege de algo muito bem definido. O que é? Os dardos inflamados do maligno. Como é que eu faço se eu estou no meio da artilharia, se Satanás está avançando na minha direção? Com que eu me protejo? Eu me protejo com o escudo da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a esperança da presença de Deus e da manifestação de Deus. A fé é a segurança de que Deus está conosco, mesmo no meio da noite, mesmo no meio do mar agitado. A fé é a convicção de que Deus está cumprindo o propósito dele na nossa vida e de que ele não vai nos deixar para trás. E Satanás vai tentar de todas as maneiras lançar dardos na nossa vida e na nossa experiência para não nos permitir colocar a nossa fé em exercício. Verso 17 ele diz: o capacete da salvação, a proteção da mente, a certeza da vida eterna, a convicção de que você está trilhando na sua passagem neste mundo o caminho que vai na direção da eternidade celestial. É a certeza da salvação. Você tem certeza da salvação? Satanás costuma atacar pessoas em dúvida, pessoas que colocam em xeque o destino da palavra de Deus. Verso 17, ele diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela é chamada nesse texto de espada do Espírito. Ora, os instrumentos que nós vimos anteriormente são instrumentos de defesa, mas a espada não é instrumento de defesa. A espada é instrumento de ataque. Como vamos prevalecer? Como vamos lutar contra as injustiças do mundo? Como vamos prevalecer contra a mentira? Como vamos anunciar o Evangelho de forma consistente? Através da palavra de Deus. Tendo a espada do Espírito no nosso coração, fazendo da palavra a nossa vida, todos os dias. Lendo a palavra, nos alimentando dela, confiando no que Deus nos revela por meio da sua verdade. Depois de Gutenberg, em que a Bíblia passou a ser
produzida em larga escala pela imprensa. A Bíblia se esparramou ao redor do mundo de forma extraordinária. Saiu da mão dos líderes religiosos e passou para a mão de todas as pessoas. E hoje, com muito mais facilidade ainda, a Bíblia chega a quem quer que seja, através das redes sociais e dos aparatos eletrônicos. Eu tenho alguma cisma em relação à Bíblia usada em aplicativos. Eu acho que todo aplicativo de um cristão tem que ter, todos os cristãos têm que ter a Bíblia nos seus aplicativos. É uma oportunidade de você ter sempre o acesso à palavra de Deus, se não tem dúvida. É fácil de achar um texto ou outro, de pesquisar, é fácil. O cuidado que nós temos que ter é para que a Bíblia no aplicativo se torne apenas um detalhe do aplicativo. Então, quando você diz assim, eu não vou mais usar a Bíblia como um livro de papel, não vou usar mais. Primeiro, eu acho que você perde a dimensão de onde estão os textos bíblicos. Porque você sabe que o cérebro acaba decorando mais ou menos onde está, qual é o contexto, qual é a história, qual é o desenvolvimento da palavra de Deus. Segunda questão é que a Bíblia no aplicativo pode ser utilizada no meio de um ambiente de fácil distração. Nós temos muitos aplicativos interessantes. Tem os grupos sociais, o WhatsApp, o MSN, o Facebook, o Instagram, e tem outro, e outro, e outro, e eles estão ali, eles apitam, eles sinalizam, eles dizem, ei, shh, ei. E ele chama a sua atenção. E quando você pega a Bíblia para ler num aplicativo, você começa a ler o texto, o celular vibra. Qual é a tentação? Deixa eu alternar aqui o programa e ver quem foi que chamou, que mensagem que chegou, que Pokémon apareceu por aí. O quê? O quê? O quê? E a Bíblia se torna um detalhe apenas. Mas eu quero novamente dizer aqui o que eu ouvi num congresso na CEPAL, alguns anos passados, da boca do irmão André, de Portas Abertas, um homem muito consagrado a Deus, cujo trabalho tem deixado uma marca incrível na distribuição das Escrituras Sagradas nos países fechados, um homem muito corajoso, que teve a coragem de levar a palavra de Deus arriscando a sua própria vida. Ele disse, olha, como é difícil ler a Bíblia, como é difícil me concentrar nas Escrituras, como é difícil. Então, na casa dele, ele construiu um quarto, embaixo, no porão, e ele fechou as janelas desse quarto. O quarto não tem janela nenhuma. E tem uma lâmpada, e tem uma cadeira, e a Bíblia, mais nada. Então ele desce, e quando ele desce para esse quarto e fecha a porta, a família já sabe, não entre. E ele passa ali 2, 3 horas, orando, falando com Deus, e se alimentando da palavra de Deus. Certamente, você já se viu numa situação em que você fala assim, eu vou ter um tempo de oração. E quando você vai para esse tempo de oração, você fica ali e fala assim, Senhor, eu estou orando, desculpa. E você não sabe o que dizer. Você já passou por isso? Quem já passou? Seja honesto. Você não sabe o que dizer. O que eu tenho aprendido é que quando a gente não tem mais o que dizer, você já disse tudo, você não quer ser repetitivo, comece a orar a palavra de Deus. Comece a orar a palavra de Deus. Abra num salmo, abra num texto. E comece a orar a palavra do Senhor. E diga, Deus, me ajuda a colocar essa palavra
aplicada no meu coração. Olha, o texto está dizendo que embora eu viva como um homem, eu não estou lutando segundo as armas carnais, porque as armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir o sofisma e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento, a obediência de Cristo. Sabe o que é isso? É submetendo a minha mente e o meu pensamento à obediência de Jesus. É um exercício. E você usa a Bíblia para isso. Eu comprei essa Bíblia aqui há poucos dias atrás. E ela não tem nada, ela não tem comentário, ela não tem adendo, ela não tem a foto do apóstolo, do profeta, ela não tem nada, nada disso. É só a Bíblia, porque eu sei que ela é suficiente para trazer a palavra de Deus ao meu coração. Virou um comércio gigantesco. Aquilo que era uma boa intenção dos exegetas de algumas décadas atrás, se transformou em algo extremamente lucrativo. O que é palavra de Deus de verdade? Aplique ela no seu coração, porque ela é uma espada poderosa e por meio dela você vai vencer o maligno. Depois Paulo diz, olha, vamos orar em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Orem, perseverem na oração. Estejam atentos. Orem por todos os santos. Orem por mim, para que eu continue falando, para que eu continue com o evangelho nos meus pés, caminhando apesar de estar preso. Mas orem para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Orem, irmãos, o tempo todo. Sem a oração, nós não vamos vencer esta batalha. Então, primeiro, Paulo diz, fortaleça a sua fé. Segundo, ele diz, revista-se da armadura de Deus. O terceiro e último destaque que eu quero fazer, irmãos, tem a ver com a palavra de Paulo no verso 12. Paulo diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ouça o que eu vou lhe dizer, em nome de Jesus. A nossa luta não é contra pessoas. A batalha não é contra pessoas, irmãos. A batalha não é contra o cônjuge. A batalha não é contra os filhos. A batalha não é contra o sogro e a sogra. A batalha não é contra os primos e parentes. A batalha é muito pior. É muito mais séria. Nós não estamos lutando contra pessoas. Todo mundo usa as pessoas. Satanás usa as pessoas. As pessoas usam as pessoas. Nós usamos pessoas. Como Satanás usa as pessoas? Ele traz pessoas para perturbar a nossa mente. Ele traz pessoas para nos confundir. Ele traz pessoas para nos desanimar da nossa fé. E ele então abrir brechas através das quais ele pode colocar as suas setas inflamadas dentro do nosso coração, nos desencorajando de andar em fé na presença de Deus. As pessoas podem nos distrair, e as pessoas podem também dividir o povo de Deus e as famílias. Eu vou repetir, Satanás usa pessoas para perturbar, usa pessoas para confundir, usa pessoas para desanimar, usa pessoas para distrair. Geralmente as distrações de Satanás são muito bonitas. Rapazes e moças, ouçam isso. Homens que aqui estão. As distrações de Satanás são muito bonitas. Ele usa pessoas para causar divisão, o enfraquecimento do corpo de Cristo. Mas as pessoas não são culpadas? São. Tiago diz, de onde vêm as guerras e as lutas que estão entre vós? Não é por acaso, por causa dos seus desejos pessoais. Vocês cobiçam e nada têm, são invejosos, querem tudo e não conseguem alcançar nada. Vocês oram e nada recebem. Vocês pedem e não recebem, porque oram mal. Então, não estamos aqui anulando a culpa humana. É claro que as pessoas têm culpa no processo. Se elas abrem brecha na sua vida, se nós abrimos espaço e o inimigo começa a entrar e a penetrar e a perturbar a nossa vida e a nossa casa, nós temos sim parcela de culpa nisso.
Mas cuidado para você não se ver lutando contra as pessoas, quando na verdade deveria estar lutando a batalha espiritual na presença de Deus. Para você não se ver toda hora discutindo, e argumentando e brigando, quando na verdade você deveria se recolher e colocar diante do Senhor antes e dizer: Deus, faz alguma coisa agora, Senhor. A gente briga muito fácil, irmãos. A gente tem argumentos muito fáceis. Mas a palavra de Deus diz: não adianta, não são argumentos humanos. É batalha espiritual. É uma conquista espiritual. E às vezes nós usamos as pessoas. E quando nós usamos as pessoas, nós dividimos o corpo de Cristo, nós enfraquecemos a igreja, nós entramos num estado de inércia. E aí a gente vê a foto dessa que a gente viu agora há pouco, e parece que não tem a ver com a gente. Eu fiquei pensando essa semana, o que Deus sentiu no coração dele quando ele viu esse menino? E quem mais vai chorar por ele ou por tantos outros que vão estar por aí? Quando Martim Lutero escreveu o hino Castelo Forte, ele estava no auge de uma grande batalha espiritual. E ele diz: com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel e astúcias infernais, iguais não há na terra. Queria que a equipe do louvor viesse aqui, para que a gente pudesse repetir a estrofe de um cântico que eles cantaram hoje. Mas é muito importante também, irmãos, a gente se dar conta do destino de toda esta batalha. E é muito bonito quando você lê o livro do Apocalipse e você começa a ter assim, como que um descortinar dos últimos tempos. Para onde vai dar tudo isso? Presta atenção, me ouça. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo já venceu o maligno. E que nós também podemos vencê-lo. E que o destino dele está traçado. Apocalipse 20 mostra isso. A partir do verso 7 diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, sairá para enganar as nações que estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Nos últimos momentos da existência deste ser, ele continua insistindo na batalha. O seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Os livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, cada um julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo, no mesmo em que Satanás foi lançado ali atrás. E o lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu marido. E então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora eis aqui o tabernáculo de Deus, Deus está com os homens e com eles para sempre viverá. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou, e Satanás já foi julgado. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isso,
porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais: está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Infelizmente o texto continua. Mas, quanto aos covardes, os que voltam atrás, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Qual a nossa escolha? Que escolhas estamos fazendo? Que escolhas estamos fazendo? Volte-se para Jesus, fortaleça a sua fé nele. Ele pode fortalecer você nessa batalha espiritual, tornar cada um de nós vitoriosos para a glória dele. Amém, irmãos? Nós cantamos assim hoje. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Esse aqui. Baixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos, por favor. Faça uma pergunta ao seu coração. Você está aqui hoje à noite me ouvindo. Eu não sei se você é um cristão ou não. Eu não sei se você veio aqui a convite de alguém. Você é muito bem-vindo a este lugar. Nós queremos estar lado a lado com você. Queremos abençoar a sua vida. Queremos que Deus nos use para ajudar você. Talvez algumas pessoas estejam me vendo pela internet, tendo acesso a este culto, ao vivo ou por gravação. Você está ouvindo essa palavra, tem percebido que você tem vivido no meio de uma batalha muito grande. A graça de Deus está sobre a sua vida. O Senhor quer fazer de você uma pessoa mais do que vitoriosa, mas você precisa se agasalhar em Cristo Jesus. Somente Jesus pode garantir a vitória de qualquer um de nós. Ninguém mais, somente Jesus. E é necessário que você se aproxime dele, que você dê um passo de fé na direção de Cristo Jesus. O início de todas as coisas é quando você diz: de fato, eu realmente preciso de Cristo Jesus. Então você dá aquele passo na direção do Senhor. E agora Ele começa a fazer nova todas as coisas na sua vida e na sua experiência. E não é mais você que precisa lutar e se debater contra o inimigo tão feroz, tão cruel das nossas almas, tão cheio de injustiças. Mas você começa a temer ao Senhor, e o Senhor fortalece a sua vida e a sua fé, e Ele peleja a batalha por você, e você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar este culto orando ao Senhor, e nós vamos ficar aqui à frente. Nós vamos ter alguns líderes nossos aqui, e os pastores aqui embaixo. Eu vou descer também, e se houver alguém aqui hoje que quer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus, não saia desse lugar sem tomar essa decisão. Venha nos procurar, ou a mim, ou a qualquer um dos pastores que aqui estiver, ou dos líderes. Nós queremos orar por você, queremos clamar a Deus por sua vida, por sua experiência. Queremos ajudar você a fortalecer a sua fé, a encontrar o caminho da salvação e da transformação em Cristo Jesus. Agora eu olho para você também, que é um cristão já. Irmão, Satanás tem prevalecido sobre a vida de muitos crentes. Crentes que têm aberto espaço na sua vida, abrem espaço com pequenas mentiras, com desonestidade,
com fraudulência, com engano, com displicência, com falta de oração, com falta de prioridade na palavra. Cristãos que estão no meio de um divertimento, que não se compadecem mais, que não choram mais, que não conseguem mais olhar para esse mundo e ter no seu coração a mesma compaixão, o mesmo sentimento do Pai Celestial, do Criador de todas as coisas, que sofre por tanta injustiça. E à medida que nós vamos avançando nesse estado de displicência, Satanás vai tomando conta de áreas da nossa vida, vai se assenhorando delas, vai tirando a paz da casa, vai tirando paz no meio da família. Quem aqui acha que tem enfrentado uma batalha muito grande na sua casa? Levante a mão. Quem tem enfrentado uma batalha muito grande? Nós vamos orar por vocês hoje. Vamos orar por todos nós hoje. Vamos pedir que Deus peleje essa batalha em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra. O que temos aqui diante de nós, pura e simplesmente, é a Tua verdade, a Tua palavra. E nós podemos usar todos os argumentos possíveis e prováveis para defendê-la. Seria impossível fazer isso humanamente falando. Mas a Tua palavra é a espada do Espírito. E ela não precisa de defesa. Ela é autossuficiente. É a Tua palavra que, quando falada ao coração do homem, o leva ao arrependimento e o convence do pecado, da justiça e do juízo. É a Tua palavra, Senhor. E nesta noite nós nos levantamos diante do Senhor dizendo: nós queremos amar a Tua palavra e usá-la como instrumento poderoso no meio desta batalha que nós estamos vivendo. Se temos sido negligentes, perdoa-nos em nome de Jesus. Se não temos fortalecido a nossa fé na presença do Senhor, se não temos buscado ao Senhor com ansiedade da nossa alma, como buscamos objetivos pessoais, se não nos alegramos mais diante do Senhor, como vibramos diante de um jogo de futebol, Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus, e nos ajuda hoje a retomar essa batalha espiritual, Senhor, e a nos colocarmos de joelho na presença do Senhor, todos os dias, todas as manhãs. Senhor, eu oro pelas famílias todas aqui representadas, algumas das quais vivendo no meio de uma batalha intensa. Ó Deus, traz livramento sobre o Teu povo em nome de Jesus, Senhor. Fortalece os Teus filhos, ajuda-os a extraírem as lições preciosas desses conflitos, mas sobre todas as coisas, a fortalecerem a sua fé, a buscarem a presença do Senhor, a se renderem diante do Senhor, a administrarem a sua fé, a sua comunhão com o Senhor, a sua vida devocional, a lutarem a batalha no âmbito espiritual, a não ficarem o tempo todo achando que lançando mão de recursos humanos vão conseguir alguma coisa, porque não vamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, reveste-nos com a Tua batalha, reveste-nos, Senhor, com o Teu poder. Reveste-nos, Senhor, desta armadura do Senhor. Reveste-nos nesta noite, Senhor. Abençoa cada um que aqui está. Nós queremos entrar nesta luta. Não desistiremos de buscar a Tua presença, até que plena libertação venha sobre a casa de cada um de nós. Leva o Teu povo debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua paz. Todos nós oramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá mais uma vez? Eu me rendo aos Teus pés. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu
abençoe em nome de Jesus. Uma boa semana para a glória do Senhor.